Eu tinha um sonho para viver e fui viver então meu sonho. O mundo todo eu fiz caber inteiro dentro do meu sonho. Eu era forte, era eu. Eu sou de Minas Gerais, eu nasci em Araguari, uma cidade pequena, relativamente pequena, 100 mil habitantes, e vivi sempre em Uberlândia, que é a cidade do meu pai. Fiquei até os 13 anos e sempre fui apaixonado por música. Eu sou, no meu instinto é a música, o que está lá no tutano, no cerne. Aí mudei para o Rio de Janeiro com 13 anos, minha família toda veio, e eu descobri, eu não sabia nem o que era teatro, porque não havia isso em Minas Gerais. Eu tenho 50 anos, então isso foi, eu mudei para o Rio de Janeiro em 78. E eu descobri por acaso, alguém me convidou, falou, quer ir no teatro? Fui ver o Sérgio Brito. E mudou minha vida aquele dia. Eu tinha 15 anos e assisti o Sérgio fazendo uma peça do Vianinha que chamava Papa e Girte. Uma peça que ficou proibida há muitos anos na censura, por causa do governo militar e tudo. E aquilo foi uma coisa tão revolucionária para aquele garoto que eu era, né, para o Cláudio de 15 anos naquele momento. Me pegou tão forte, era um teatro de arena. E eu tive assim, uma relação de paixão muito forte com o Sérgio Brito, com essa pessoa chamada Sérgio Brito, que por acaso é um dos homens mais importantes da história do teatro brasileiro. E que veio a se tornar meu amigo logo depois, aí quando eu tentei me profissionalizar, ele foi meu professor, depois foi meu amigo, foi meu produtor, foi meu colega, nós fizemos muita coisa juntos e a vida foi muito generosa nesse sentido. Eu ter começado ali, o Sérgio sabia disso, a gente perdeu o Sérgio há uns 2, 3 anos, mas foi assim, foi cair naquele negócio e não tinha nada a ver com musical, não era um musical, era uma peça, mas me pegou muito forte. Aí, bem mais tarde, eu fui entender que existia uma coisa chamada teatro musical, que você conhece, geralmente nós brasileiros, né? Inclusive brasileiro de família modesta, como eu conheço, por causa do cinema e da sessão da tarde, né? E ainda existe sessão da tarde? Será? Ainda existe. Né? Na época passava muito Noviça Rebelde, passava... Fábrica de Chocolate não tem música, mas passava também a vida do Hans Christian Andersen com Danny Kaye. E aí eu entendi aquilo, vi um filme chamado Oliver. E esse filme para mim foi definitivo, porque eu tinha um professor de teatro também no colégio, o Almir Teles, que é um cara que me emprestou o disco de Oliver, e eu comecei a ouvir, até roubei o disco, nunca devolvi. Eu tinha acho que 16 anos, e foi aí que eu entendi que existia essa coisa chamada teatro musical, que é um som diferente. Quando você ouve o teatro de verdade, os grandes clássicos, o som é muito diferente daquilo que você escuta no rádio, não tem nada a ver. E eu tive a sorte de cair logo no Oliver, que é um musical judaico, que acho que a raiz do teatro musical ela é muito judaica, né? São os judeus que inventaram o teatro musical, os grandes compositores, menos o Cole Porter, praticamente todos são judeus. Então tinha aquela força da música do Oliver teatral em cima de mim, e eu tive essa sorte. Faz hora, faz fila na vila do meio-dia pra ver Maria. Eu tive alguns começos na profissão, engraçado, realmente eu fiz a Unirio, que naquele momento, enfim, era muito chato, não tinha nada muito interessante, abriram a Cal. O Sérgio era uma das pessoas que estava criando a Cal junto com a Glorinha Boitemiller, e professores incríveis, Alcione Araújo, também já não está mais com a gente, João das Neves, pessoas importantes da história do teatro brasileiro, que estavam dando aula. Eu era muito metido lá na Cal, eu era muito arrogante, eu acho que sempre tive um lado assim de achar que eu sabia de tudo, e hoje realmente entendo que eu não sabia de nada, e continuo não sabendo. Mas escrevia, achava que eu podia fazer adaptações. Então eu era apaixonado pelos Meninos da Rua Paulo, que é um livro lindo do Ferenc Monor, um autor húngaro, e fiz uma adaptação. Falei, isso tem que ser teatro. Imagina se eu não vou fazer disso uma peça de teatro. Eu, maravilhoso, tenho que fazer. Rapaz, não é que eu fui bem recebido mandei pelo correio, descobri o telefone do seu Paulo Rona,
que vem a ser o pai da Cora Ronan, que hoje é uma amiga querida, que é um cara importantíssimo nas letras brasileiras, né? Que foi ele que trouxe, ele veio fugido na época do nazismo com a família para cá, ele que trouxe a língua eslava e todas elas para o Brasil. Ele chegou aqui sem falar uma palavra de português e ajudou o Aurélio a fazer o dicionário, e ele é o grande tradutor do mundo eslavo, húngaro, tcheco. Ele é um cara incrível. Eu morava em Petrópolis, descobri isso. Liguei para ele e falei, aqui quem está falando é um rapaz que fez as palavras não são essas. Eu posso mandar para o senhor um envelope com a peça, batida a máquina? Mandei. Não é que o homem me ligou de volta e falou, olha, você está de parabéns, a peça é ótima, está liberado. Então a vida foi muito generosa. Aí, o que acontece? Olha a sorte. Eu ia fazer com uns amigos. Éramos eu, o Roberto Bontempo, também que é um colega excelente, de quem eu sou muito amigo, mais alguns, acho que o Marquinhos Palmeira também estava, enfim, e o Luiz Felipe de Lima, que hoje é um maestro foi maestro sassaricando, de É Com Esse Que Eu Vou, um cara de samba incrível, que era ator de televisão, fazia novela, filho de outro ídolo meu, que é um cara pau a pau com o Sérgio na importância na minha vida artística, que é o Luiz de Lima, que também não está mais conosco. Eu briguei com o Bom Tempo, porque a gente brigava toda hora, era uma brigalhada danada, acho que desentendi lá, e o Luiz de Lima resolveu adotar o elenco e dirigir a peça. E a peça entrou em cartaz, ficou 1 ano fazendo, era um sucesso estrondoso, porque nós éramos 14 garotos, eu fazia um papel, naturalmente o mais importante, claro, porque a peça era minha, e tinha ali o Marquinhos Palmeira, tinha o Duda Barros, que é da sua profissão, não está mais na profissão, enfim, um monte de gente que depois seguiu fazendo teatro, direção do Luiz de Lima, quer dizer, pude trabalhar com o Luiz, que foi também um mestre incrível, é quem trouxe o Ionesco para o Brasil, que é um autor que eu gosto muito, e foi isso, eu tive essa sorte também. Aí foi minha primeira experiência profissional, e eu já não tinha mal tinha acabado a Cal, já estava fazendo teatro todo dia. Acho que a grande escola foi essa mesmo, né? Você ir todo dia e ter gente lá assistindo. E quem produziu também é um produtor da época chamado Rodrigo. Outro cara? Acho que sim. Eu tinha muito essa... Eu não tenho tanto mais. Não? Acho que tenho, de certa forma, mas aquela coragem juvenil de achar me ajudou muito. Eu fiz isso com muita gente. Oferecer os meus préstimos, o meu trabalho. Por exemplo, fiz em um momento... Eu só vinha fazer musical, porque depois dos Meninos da Rua Paulo, fiquei muito tempo no limbo, sem trabalhar, porque não é que eu ia trabalhar, não tinha a quem procurar. Assim, andei fazendo coisas na TV Globo, mas de muito pouca importância, porque também tive uma amizade, eu fiz um curso com o Wolf Maia, que me chamou e tudo, mas não era o trabalho. Um dia, eu também tinha uma adaptação de Oliver, que eu achava que eu também podia adaptar a Oliver. Peguei a minha peça debaixo do braço e fui ao camarim do Ari Fontoura, que estava fazendo Drácula, lá no Teatro Teresa Raquel. E bati na porta. Louco pelo Ari Fontoura, né? Apaixonado. Para mim é o maior ator do país atualmente. E aí bati na porta e falei, olha, eu escrevi aqui uma peça, eu acho que o senhor deveria fazer. Porque tem um papel do Fagin, que é um bandido engraçado e simpático, e o Ari falou, ok, eu vou levar a sua peça e vou ler. Não é que 3 dias depois o Ari me telefona e fala, olha, a sua peça não dá para montar, porque tem 30 personagens, mas eu estou fazendo um musical, uma peça, eu quero umas músicas, então você pode vir aqui na minha casa tocar as músicas que você fez para eu ouvir, porque de repente, quem sabe você não... Eu toquei e ele me contratou. E foi a minha primeira experiência, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro em teatro, porque na Rua Paulo a gente não ganhava nada. O produtor sumia com dinheiro e tudo. Mas lá no Ari eu fiz, a peça se chama Moça Nunca Mais. Era com a Sueli Franco, Ari Fontoura. Essa peça estreou em Curitiba, foi para Portugal. Eu ganhei bem, porque eu recebia pela antiga SBAT, então o dinheiro vinha de Portugal para um garoto que mal tinha dinheiro para ir andar de ônibus na cidade. Então foi o cara que me abriu muita gente me ajudou. E muita gente legal, muita gente de teatro de verdade, sabe? Gente que fez peça mesmo, gente de repertório, que tem o que dizer. Então... Mas quando jovens somos muito ansiosos, eu acredito. A minha ansiedade também era muito grande. Então eu passei especialmente pelo fato de não poder ficar muito tempo
Minha irmã, que é uma grande pessoa, já estava trabalhando no comércio, depois na faculdade, já fez um concurso, hoje trabalha em Brasília, e eu ali esperando alguma coisa acontecer, e a pressão foi ficando muito forte, porque a minha família não podia ficar segurando aquilo muito tempo. Ao mesmo tempo que os meus pais são muito generosos, assim, de entender que eu precisava fazer aquilo. Mas a generosidade tem um limite, né? Tinha uma hora que não tinha mais. Quando eu estava quase arranjando um emprego no Banco Nacional, porque o meu avô era amigo do Magalhães Pinto e ia arranjar para eu ser caixa do Banco Nacional, que vocês não sabem nem que existe Banco Nacional, que ninguém aí. Eu lembro, o Senna não tinha patrocínio do Banco guarda-chuva, Nacional. né? O Senna tinha patrocínio do Banco Nacional. Eu tenho não? 43. Então você pegou um pouquinho. Eu peguei Aspa, Bamerindos e... Menino, quando estava para acontecer essa desgraça, que seria, nada contra o Banco Nacional, mas seria eu ter que largar tudo para ser caixa no Banco Nacional, o Ari me chamou e eu fui salvo, porque eu escrevi as músicas, eu gravei, eu orquestrei, eu sem ser orquestrador, eu orquestrei, toquei, enfim, a gente fez, eu fui para Curitiba, e aí a vida mudou. Nunca tive um discouragement, não. Eu acho que é uma profissão... Atualmente eu acho que assim, é uma profissão que você mata um leão por dia e não existe Cláudio Botelho, Charles Miller, nem nenhum colega, não vou citar os outros, enfim, mas isso não importa, porque amanhã você está novamente no chão, precisando novamente de patrocínio e de ideias, e você pode errar, você pode fazer peça que as pessoas não gostam, e a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. É muito difícil fazer teatro. Como eu acho que deve ser muito difícil ser médico, como deve ser muito difícil fazer alguma coisa que você ama, porque as coisas doem muito quando elas não processam, não acontecem, entendeu? A dor é muito forte, porque se você, sei lá, é demitido de um lugar que você não estava nem aí, tudo bem, mas no nosso caso não é demissão. Hoje em dia, somos só nós, somos só eu e Charles, a empresa se chama Miller Botelho, porque a responsabilidade é nossa. Mas nós somos um grupo muito forte, de 4 ou 5 pessoas, que seguramos aquilo. A gente deixou de ter uma major em cima, que a gente teve durante algum tempo, algumas, e fomos muito chateados com isso. E hoje somos nós e amigos. Você falou major? Major eu diria que seria uma produtora maior, como durante um tempo a gente viveu, a gente foi sócio de uma empresa chamada Aventura. E a Gel, né? A Gel também, né? A Gel nos abraçou assim que a Aventura nos virou as costas e nos traiu de uma maneira que eu diria quase vil, mas não importa, o passado já foi. A Gel nos abraçou muito forte, foi um momento muito legal da nossa vida, ficar 2 anos na Gel, mas a Gel se desfez por si mesma, independente da gente. Ela era uma empresa das organizações Globo que deixou de existir. Então a gente ficou no meio da rua. E nos inventamos, falando, não, nós vamos continuar fazendo teatro. A gente tem uma empresa, então a empresa somos nós. Então somos eu, o Charles, a Bia, que é a nossa produtora maior, é a pessoa que cuida da parte de financiamentos, de dinheiro, de contas e de tudo, e da produção em si, que é uma amiga que vem de muito tempo, lá do começo da nossa carreira, quando a Aventura não se chamava Aventura. Temos a Tininha, que já é famosa no teatro musical, que é nosso braço direito, esquerdo, nossas pernas, nosso pulmão. A gente não faz nada sem a Tininha, a Tina Salles. Além de ser nossa melhor amiga, é a pessoa que organiza tudo isso que a gente faz. Temos o Edson também, que é nosso produtor agora, e temos tido a sorte de encontrar parceiros, como a Conteúdo Teatral aqui em São Paulo, que é um parceiro novo. Começou com a gente no Violinista, tem uma empatia enorme, eu adoro eles, o pessoal da Conteúdo. Eu me dou muito bem com o pessoal da Time for Fun, eu estou lá desde que começou, que chamava CIE Brasil, fiz mais de 12, 13 peças com eles. Então tem companhias amigas, companhias parceiras. Enquanto o mundo é cheio de lobos e corujas e coisas, você não pode sair à noite porque vão roubar o seu filhote, acho que a gente consegue encontrar gente que dá para trabalhar e que é legal. Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra, raízes da mesma fábula que ela arranha, desce e espalha no ar. Porque ainda é inverno em nosso coração,
Eu sou solteiro e convicto. E engraçado que quando as pessoas... Tem muito uma chorumela de gente solteira que é assim, eu preciso ter alguém para segurar de noite. Assim, eu não preciso. Não quer dizer que eu não possa vir a ter, eu já tive muitas vezes, mas nesse momento sou solteiro e tenho... E eu acho tão importante isso, eu até fiz um musical com canções do Milton Nascimento, que o Milton é um cara que lida muito com isso, né? Com a amizade. Eu tenho muita amizade pelas pessoas e sou muito fiel aos meus amigos. Brigo muito, sou muito brigão com todos eles. Mas a gente criou um bando, eu acho, eu e Charles. Como a gente começou há muito tempo, praticamente foi o primeiro espetáculo, foi nosso mesmo, foi As Malvadas. Mas antes a gente já tinha feito os musicais que o Nanini dirigia, comigo e com a Cláudia, então Cláudia Neto, que também é do meu bando. Esse eu diria assim, do nosso bando começamos juntos. Então a Cláudia Neto, a Totia, que começou praticamente ali no Company, já estava com a gente, a Gótia, a Maria Bravo, que está aqui comigo nesse espetáculo, a Yara Sasso, uma pessoa que pisou num palco pela primeira vez do meu lado e hoje está aí com uma carreira brilhante em outros espetáculos, Ivana Domênico também, que também faz, enfim, é uma infinidade, desde esses até os grandes, né, como José Maia, por exemplo, já considero do meu bando, a própria Clarinha Gueiro já é uma pessoa do nosso bando, a própria Marília Pera, que é uma pessoa com quem a gente já fez alguns espetáculos, a nossa comadre, de cachorros assim, as pessoas vão se agregando. E é muito difícil você achar na classe teatral, a não ser aqueles inimigos explícitos, porque eles existem, pessoas que não se deem bem com a gente. É muito difícil, porque a gente é muito transparente, é muito difícil eu negaciar ou mentir. Até me exponho muito no Facebook, no que eu penso, no que eu deixo de pensar. Às vezes tem umas reprimendas lá do pessoal que cuida do marketing. Não, você não devia falar tanto e etc. Porque faz parte da minha personalidade isso. E isso está ligado aos amigos também, eu acho. Você notou que eu sou tão crente, você notou que eu sou tão crente. A água fluava envolve essa gente. Já vieram me contar, te viram por aí, em lugar diferente. A água tudo, A água só tomava limpa dessa gente. É uma coisa, para mim a única coisa mais legal que o Facebook da internet é o Google. Não é o Google, desculpe. Toda a internet mudou a vida da gente, nós todos. O YouTube. YouTube é uma coisa espetacular, né? Para quem gosta de coisa velha, que nem eu, assim, outro dia, por exemplo, morreu anteontem uma artista que eu amo, que é a Julie Wilson. É uma cantora que nos anos 50 e 60 era uma loura maravilhosa, cheia de glamour, a voz acabou e ela continuou cantando até o final. Aí morreu a Julie Wilson, aquilo para mim foi um tiro. Ninguém sabe quem é a Julie Wilson hoje em dia, vocês, eu imagino que sim, mas... Aí fui pro YouTube, tava tudo lá da Julie Wilson, eu pude rever e eu vou poder em algum momento. Eu adoro isso. E os filhos são, tem 3 fêmeas que moram comigo, o Charles é meu vizinho, ele mora no prédio do lado, 4 machos são cães, são bulldogs, moram com ele, o nosso escritório também fica no mesmo prédio que o Charles. Então é tudo por ali. E só para aproveitar que voltar um pouco no tempo, como é que vocês se encontram? Como é que foi esse encontro seu e do Charles? Foi em alguma peça? E como é que vocês decidem formar a dupla e trabalhar juntos? Olha, sabe, eu acho que, eu não sei, nada é planejado. Eu não sei que vidas... Eu não sou uma pessoa scheme, assim. Eu não crio, eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não consigo, não faz parte da minha personalidade. Um dia eu estava fazendo uma peça como pianista e tocava violão numa peça que o Ítalo Rossi dizia poemas. Era só eu e o Ítalo. E a direção era do Falabella. E o Falabella, o Miguel, fazia uma novela onde ele tinha um filho como ator. O Miguel fazia de ator e tinha um filho. O Miguel resolveu levar o filho dele no ensaio. Esse filho chamava-se Charles Miller, que é o jeito certo de pronunciar, que vinha do grupo do Antunes, aqui de São Paulo, que era um ator ligado a teatro experimental, não sei o quê, fazia novela. E a gente teve uma enorme empatia, uma felicidade de encontro. Ele mal sabia sobre musical, mas gostava.
E eu era um maluco que gostava de Gershwin, de Cole Porter e tudo. E a gente se cruzou na vida. E nunca mais nos separamos. E foi assim, não foi planejado. E a gente também nem decidiu fazer uma dupla. A gente entendeu que era uma dupla quando a gente estava montando uma peça que era Tennessee Williams, que é aquilo, é A Margem da Vida, não? É As Margens da Vida. É A Margem da Vida? Só pode ser, acho que era A Margem da Vida. Com um produtor, e um produtor qualquer que eu não vou citar, e aí parece que no meio da coisa o produtor sumiu, desapareceu. Tem muito isso, gente que engana os outros, ainda mais naquela época. Eu sei que a gente ficou a pé, falando, gente, mas o que a gente vai fazer da vida? A gente era garoto, o Charles tinha acabado de fazer uma novela na Manchete, não sei se é Ana Raio ou o que quer que seja, mas a gente tinha umas amigas que cantavam, e essas que cantavam muito bem, mas que nunca tinham pisado num palco de teatro, não sabiam o que era teatro. O Charles sentou e escreveu uma peça muito louca, e eu inseri canções de diversas peças, de Oklahoma, de Sondheim, das Panteras, das Frenéticas, juntamos tudo, e chamamos essas amigas que eram a Alessandra Maestrini, a Chiara Sasso, a Ada Chazeliov, que está com a gente até hoje, a Gotcha, e engraçado. Não, e esse rapaz que era o produtor, não é que ele sumiu, é que alguém tinha comprado os direitos de algemas, de. Como é que é o nome daquilo? Glass Menagerie, A Margem da Vida. Margem da Vida. Alguém tinha comprado os direitos e ele não podia fazer. Então eu consegui uma pauta no Teatro Delfim e assim nasceu. O Charles tinha escrito, eu coloquei as músicas, a gente dirigiu juntos. A peça tinha 2 horas e 45, tinha tudo para ninguém ir e virou um Talk of the Town. Assim, começou assim. A gente ganhou o prêmio Sharp, naquela época, de melhor musical, contra todas as expectativas. E toda essa gente começou assim. Então não foi nada programado. Nada. Jamais cantei tão lindo assim. E os homens lá pedindo bis, becos e febris a se rasgar por mim. E aí fui eu que chorei até ficar com dó de